Som. Som. Tá ouvindo? Não? Agora tá ouvindo. Tá, som. Ouvindo. Vamos verificar aqui no... Também dá o start. Aqui não. Boa tarde a todas. Estamos aqui verificando aqui o som. Estamos... avaliando. Só um pouquinho. Está aparecendo, né? Está aparecendo no Facebook. Então, todos podem aí participar, assistir. Aqui, nós temos hoje uma palestrante. Vamos ver quem está chegando. Som. Já tem gente chegando. Comecem a falar. Quem está aí? Quero saber. Dá um oi. Fala o nome. Então, conta pra gente. Isso. Opa. Bem. Estamos aqui ainda fazendo os testes. Lindaura entrou. Entrou? Lindaura, feliz sábado! Tá chegando. Pode vir encaminhar mais esses links. Vamos ver mais pessoas. Feliz sábado, bom restante de sábado. Para você também, hein, Lindaura? Estamos aqui ouvindo o som. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Tá tudo ok? É só uma... Deixa eu ver.
Aqui está chegando também a Eneida. Oi, Eneida. Como vai? Você está ouvindo? Opa. Vamos fazendo o teste. Deixa eu ver aí um pouquinho sua voz. Feliz sábado. Feliz sábado. Acho que o som... Deixa eu verificar aqui. Verifico o som da câmera. Ainda seu som. Deu para ver, né? Tá vendo? Agora só mais o som. Você está me ouvindo ou não? Não estou ouvindo. E agora? Patrícia? Vendo? Ah, Você está me ouvindo? olha, quem está chegando está nos ouvindo. A gente que está precisando se ouvir. Bom, mas quem está chegando está me ouvindo. Está um pouquinho baixo? Então, deixa eu ver, o microfone da Eneida, um pouquinho mais alto. O meu está mais baixinho. Tá bom? Aumentei. E agora? E agora? Deixa eu colocar aqui. Acho que eu não estou conseguindo. Isso. Daqui que eu não ouço. Não, tá ouvindo tranquilo. Talvez é no fone, né? Talvez no fone. Dá para ver daí, bem? Quer colocar? Ah, sim. É o seu caso. Acho que é Usa esse aqui. Você está me ouvindo, Patrícia? Está ajeitando aqui o som. Consegue ouvir ou não? Eu não estou ouvindo mais nada. Não estou ouvindo, Patrícia. Não ouço. Você me escuta? Não escuto nada. Não escuto. Agora eu escutei. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Escutei. Tá me então a ouvindo? questão é microfone, é fone. Agora sim, agora todo mundo está se ouvindo. Tá. Isso, agora deu certo. Bom, estão aí chegando as mamães, comemoração desse mês especial, cheio de homenagens. Vamos ver aí. Kika está entrando, boa tarde. Ai, fala aí o nome, esses quick names aí, não conheço. Pode falar o nome de vocês, de onde vocês estão ouvindo. A gente vai fazer aqui essa live e é muito bom tê-los aqui conosco, esses convidados especiais, essas convidadas. Vou pegar aqui, então, algumas mensagens, né? Teremos nessa tarde, e esse encontro aconteceria presencial, mas Deus foi direcionando de uma outra maneira, e a gente já agradece a participação e
né, pela Eneida aceitar o convite, tanto presencial quanto também a participação aqui online. Ixi, É não um estou grande te ouvindo de privilégio. novo. Não está me ouvindo? Olha, está tendo algum conflito de som. Está tendo algum conflito de som. Ela que não vem. Ela não está, acho que acessando. Deixa eu... Não, eu não estou ouvindo. Está melhor? Está ouvindo? Estou desligando as Não, outras parece que páginas. Não, eu não estou ouvindo. Mesmo Não? sem Alô? fone de ouvido. Sem o fone? Não. Alô, Eneida? Então, Estamos fazendo um depois... teste aqui de som. Para todos, então, boa voltou. tarde, Marli. Marli chegando, querida, amada Marli, estão ouvindo? Todos estão ouvindo bem, a gente só está acertando aqui para a gente se ouvir. Eu estou ouvindo ela. Todos estão Tá, te ouvindo me ouve bem. quando eu falo? Sim. Tá. Estão É que de ouvindo. vez em Eu quando também. da Patrícia que sumia. Tá. Acho que agora deu uma... Eu desliguei aqui os outros, pode ter isso. Agora tá. Então, teremos esse espaço e aquelas que quiserem fazer seus pedidos e agradecimentos, podem fazer. A gente teremos um espaço no final da conversa com a doutora Eneida, um espaço para ler esses recadinhos. Teremos também, para aquelas que ficarem até o final, um sorteio. Um sorteio. Nós vamos ter um sorteio de uma caneca personalizada que você pode depois me enviar a sua foto e a foto dos filhotes, pequenos ou grandes. Um livro também falando sobre emoções da Casa Publicadora. E também temos uma massagem, ou se você quiser, limpeza de pele num instituto de beleza. Então, tem 3 brindes para aquelas que permanecerem até o final. Oba, isso mesmo, a Kika está aqui, ó. Oba, isso mesmo. Vamos fazer aqui um sorteio todo especial. Coloquem aí, dão um oi para a gente saber que vocês estão ouvindo. Mãe é um presente de Deus na vida dos filhos, né? Às vezes a mãe fala que os filhos são presentes de Deus, né? Mas Deus também trouxe presente na vida dos filhos. E às vezes, quando a vida começa a ficar um pouco mais difícil, surge na mãe uma nova esperança em seu olhar. Que Deus possa abençoar cada uma que está se chegando. A Marli já está falando aqui que vai ficar até o final, muito bem. E que Deus possa abençoar você que é mulher, trabalhadora, amiga, conselheira, amada por Deus, né? Que Deus conceda muito amor, muita fé, muita coragem, e a cada mamãe que está aí se achegando. Algumas que estão acessando o link, se você quiser. Oi, Sandrinha, chegando a Sandrinha, muito bem. Grande amiga, uma pessoa muito especial. Bom tê-la aqui conosco. Nós vamos, né, fazer, então, um sorteio ao final para aquelas que estiverem, toda a temática, ouvindo. A doutora Eneida, ela terá, então, falará sobre a influência para a eternidade, mãe, que é uma influência para a eternidade,
é uma pessoa que, além de mãe, psicóloga, doutora em psicologia, aceitou o convite tanto presencial quanto online, está aqui conosco. Ela tem esse ministério e uma vasta experiência, ajudando outras pessoas, aconselhando mulheres, famílias. Isso é muito bom tê-la aqui. Nós também temos essa oportunidade que Deus nos dá, de mesmo distante estarmos aí juntas. Então, a gente agradece aí cada participação de quem está chegando. Vamos esperar mais um pouquinho, porque tem aí algumas entrando, se familiarizando com o link. Tem outras. E esse vídeo vai ficar disponível tanto pelo Face quanto no YouTube. Então, nós teremos essa oportunidade também de transmitir essa mensagem para outras mamães depois, posteriormente. Nós temos, para quem chegou, né, depois, temos um espaço para pedidos, agradecimentos, se você quiser. Ao final nós faremos uma oração, conduzindo, né, esses pedidos e também acolhendo esses agradecimentos a Deus. Teremos um sorteio, né, de 3 brindes, então você poderá ir participar. É uma experiência muito importante de você deixar aí um tempinho, separar para você, mamãe, um espaço para ouvir uma mensagem, para, né, se fortalecer com tantas inundações de informações nesse momento, tantas coisas acontecendo, você ter esse privilégio que Deus dá e ter escolhido a uma pausa e ter aprendido. Não é mesmo, Kika estava falando? Verdade. Um tempo para mim, né? Então, ótimo. Bom, Eneida, então, quero aí agradecer e te desejar aí, realmente, assim, agradecer muito a sua oportunidade. Está me ouvindo? Conseguiu? Está tudo certo? Estou ouvindo, sim. Tá. É que foi a luz, ótimo. É que tem uma luz aqui que fica dando reflexo e ela me incomoda. Mas está tudo bem. Então ótimo. Então, agora você está chegando aí na casa das nossas amigas, das mulheres, das mães, entrando. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. E que Deus te abençoe. Amém. Vocês escolhem fazer uma oração agora no início ou apenas no final? Oi? Vamos fazer então uma oração. Vou conduzir então essa oração. Tá. Então vamos orar para pedir então a bênção de Deus nesses momentos, que Ele possa conduzir. Pai querido, Pai bondoso, agradecemos muito porque mulheres escolheram se achegar neste momento, abrir um espaço de conhecimento, de experiência, de como lidar com suas emoções, com esse papel tão importante que é a missão que o Senhor deu a cada uma delas. Que o Senhor possa estar em suas casas, conduzindo também a Eneida em suas palavras, que possamos crescer a cada dia, aprender e depositar em Ti a nossa vida, as nossas vontades e os nossos sonhos. E é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem. Se você sumir da tela, eu não vou saber se você está aí ou não. Então, pode ficar à vontade, aí você só me dá um sinal. Tá bom? Vou estar te ouvindo, então vou ficar aqui na tela. Mas eu vou ficar te ouvindo, né? É que, por mais que a gente tenha usado as mídias, ter que falar para a câmera é algo que eu estou me habituando. Eu gosto de falar vendo as pessoas e ouvindo as pessoas. Então, mas se você deixar só a tela, as pessoas se incomodarem, também não tem problema. Você falou assim, né, que tem muitas mulheres vendo. Eu espero que tenha alguns homens assistindo também, além dos daqui de casa.
Eu tenho só irmãos, eu não tenho irmãs, e eu passei para eles também o link para que eles pudessem estar assistindo. E eu sei que a minha concorrência estava grande porque estava tendo aquele musical especial do Arautos do Rei agora, né? Então, eu falei assim, a escolha vai ser difícil. E é muito bom falar para vocês, a Patrícia já tinha me pedido, a gente já tinha marcado uma vez, uma segunda vez, não deu certo, e agora, para essa vez, quando estava chegando a data, que a Patrícia percebeu um pouco que poderia ser delicado, né? Mas, Patrícia, está tranquilo. Quando eu deveria ir ao grupo de vocês há poucos meses atrás, foi quando eu perdi a minha mãe. E quando chega maio, não obrigatoriamente pelo Dia das Mães, mas também porque tem todo um significado. A minha mãe fazia aniversário em maio. Então, assim, por que não é difícil falar? A gente se emociona sempre, sempre vai se emocionar, isso é normal. Mas não é difícil falar justamente pelo que está no tema de hoje, mãe, influência para a eternidade. Eu penso que muitas mulheres ficam extremamente preocupadas com a obrigatoriedade de ser mãe e com o peso que tem ser mãe. E é algo que me colocou para pensar em muitas outras ocasiões da vida, porque ser mãe não é algo simples. E nem todas as mulheres, obrigatoriamente, são mães ou vão ser mães. Mães de filhos delas mesmas. Elas poderão ser mães do filho da amiga, dos sobrinhos, ou de outros que elas queiram ajudar. Porque ser mãe exige muito mais. E quando eu comecei a pensar em maternidade, de uma certa forma, a sociedade ensina a mulher a pensar em maternidade desde que elas são muito pequenas, porque nós ganhamos bonecas e cuidamos das bonecas. E cuidamos das bonecas como se as bonecas fossem nossas crianças, nossos filhos. E eu tive muitas bonecas, eu brinquei muito de boneca. Mas foi em outro momento, quando que eu comecei a me envolver com a história da maternidade, foi de fato depois do casamento. Apesar de que eu tenho irmãos bem mais novos que eu e que eu cuidei, ajudei a cuidar, eu até brinco assim, que eu aprendi muito com esse período deles, para depois não fazer igual com meu filho, ou fazer igual algumas coisas que davam certo. Eles eram muito danados. Bom, e aí algumas coisas foram mexendo muito comigo. Quando, por exemplo, eu comecei a ler sobre a maternidade. E quando eu fiquei grávida, eu tive mais preocupação ainda em ler sobre a maternidade. Eu já havia estudado sobre ser mãe, sobre educação. A minha primeira faculdade foi a faculdade de pedagogia. E aí veio um outro momento. E aí eu escolhi alguns livros para ler, um pouco diferentes dos que eu já tinha lido. Apesar de eu gostar de ler esses livros, eu comecei a ver com outros olhos. Eu lembro que na adolescência eu já gostava de ler Patriarcas e Profetas e O Grande Conflito. E quando eu estava grávida, uma história da Bíblia sempre me chamou a atenção, sempre. Porque quando a gente cresce frequentando a igreja, a gente ouve as histórias da influência das mães, né? Mães como Joquebede, outras mais. Mas havia uma mãe especial que cada uma tem a sua que mexe mais. Comigo era a história de Ana. Por que a história de Ana? Tinha um ponto na história de Ana que eu precisava compreender. Eu iria me tornar mãe. E eu queria compreender quando Ana leva seu filho para o templo. E aí eu fui reler a história. E no livro Patriarcas e Profetas, além da Bíblia, no livro de Samuel, no capítulo 1, começa contando a história, Ana chorava para ter um filho. E o choro de Ana era um choro não de raiva, era um choro de pedido mesmo. Ela orou e ela foi atendida. E o que é mais impressionante é que não é ela ter olhado para Samuel e ter dado o nome de Samuel, que significa pedido a Deus. Foi ela olhar para Samuel e ela ter feito um pedido mesmo antes dele nascer. Ela orou e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Na verdade, começa muita coisa aí com a história de Ana. Primeiro que quando nós temos um filho, muita gente acha que o filho é propriedade exclusiva da mãe. E não é. O filho não é uma propriedade da mãe. E com a história de Ana eu comecei a entender isso. E outra,
quando nós estamos educando um filho, nós não estamos educando para nós, não é para mostrar para todo mundo, olha que belo e lindo é o filho de fulana, é o meu filho. Não. Nós estamos educando como Ana fez. Ana educou Samuel pensando e preparando Samuel para não viver mais junto dela. Ela tinha que ensiná-lo a fazer tudo o que ele precisava. Pensem, arrumar a cama, guardar a roupa dele, a fazer limpeza, tudo o que ele precisaria fazer sem a mãe estar por perto. E aí tem uma frase em Patriarcas e Profetas que diz assim: logo que o pequeno teve idade suficiente para separar-se de sua mãe, ela cumpriu seu voto. Não diz qual foi a idade. Muita gente não sabe, há suposições, mas assim, logo que ele teve idade suficiente para separar-se da sua mãe. Essa separação não foi uma separação qualquer. Claro que o coração de mãe ficou apertado, porque lá diz que ficou mesmo, fica apertado. Mas ela havia feito um voto e ela resolveu cumprir o voto que ela fez. Ela pegou então Samuel e levou para o templo. Conta que ela só podia ver Samuel uma vez ao ano, quando ela ia para a festa no tabernáculo, no templo. E ela ia e ela levava um casaco especial, uma roupa especial para ele, todas as vezes que ela ia. O que é mais surpreendente ainda da história é que não há algo que tenha feito a educação que ele recebeu, tenha feito essa educação ser criticada. Ele foi de fato educado. E essa educação teve uma repercussão positiva ao longo da história de toda uma nação. Samuel teve nitidamente a influência de uma mãe. A gente sabe de outros também, como Moisés, que aparece inclusive lá mais na frente no Novo Testamento, falando que Moisés teve uma outra recompensa, influência também. E quando a gente pensa assim, mas como, né? Quanta responsabilidade. E aí pesava no meu coração essa responsabilidade. Eu tinha ali um período para me preparar para ser mãe, só que mãe é algo que a gente vai se preparando todos os dias. A gente tem que todos os dias estar pensando no nosso trabalho. E não é um trabalho fácil. E aí a gente vive uma outra realidade, que muita gente fala assim, mas a história de Ana, para pensar. História de Ana da história antiga, muito antiga, antes de Cristo nascer. Mas é uma história que trouxe para mim verdades para a minha vida de hoje. Para a minha vida, eu tenho um filho só, e o tempo todo me trouxe a verdade de que o que ele estaria fazendo de certo ou errado não é para mim. E não é para a educação que eu estou dando. Eu vou responder por isso. Bom, aí vem. Então, que desafios tem uma mãe no século XXI? Porque a gente não está vivendo naquele tempo. As coisas mudaram, né? A Ana ficava só em casa cuidando do filho. Hoje em dia, as mulheres não têm condições de ficarem só em casa cuidando dos filhos. Elas bem que gostariam, dentro do possível. E aí vem algumas questões. É preciso para essa mãe, hoje, no século XXI, se desdobrar em várias atividades. A mãe cuida da casa, cuida dos filhos, ela cuida do trabalho, mesmo que ela tenha uma pessoa para ajudar no serviço de casa, ela que supervisiona. Na área da psicologia, a gente tem estudado a respeito de que algo que tem influenciado bastante é chamado de carga mental. Pode ser que a mãe não esteja fazendo todos os serviços da casa, mas ela tem algo chamado carga mental. O que é a carga mental? No final das contas, é ela quem vai ter certeza se a roupa foi guardada ou não foi guardada. É ela que vai, mesmo tendo ajuda, definir o que comprar ou o que não comprar no mercado. É ela que acaba conferindo e tendo os olhares mais atentos com relação à roupa do filho que está perdendo. Eu tive um pai extremamente presente, extremamente atuante na educação dos 5 filhos. Mas mesmo assim, hoje, depois de eu ter tido filho e de estudar, tem filhos que se soltam cedo, outros depois dos 40. Bom, não é o filho que se solta cedo. Eu vou falar sobre isso. É a mãe.
é a mãe que não solta o filho. De fato, nós vivemos uma realidade de uma adolescência mais longa, é comprovado cientificamente que a adolescência ela está estendida, principalmente em garotos, mas por quê? Porque há uma construção social onde se permite isso. Ana não permitiu isso em Samuel. Ela preparou Samuel para que Samuel pudesse se virar sem ela. E eu tinha essa preocupação. Eu pensei, quando meu filho estava pronto para ir para a escola, pronto, entre aspas, ele foi para a escola, muitas crianças vão hoje para a escola muito cedo, mas eu pensei, quando ele for para a escola, ele precisa saber fazer xixi sozinho, saber se limpar sozinho, não depender das professoras. A criança precisa saber que tira o casaco e guarda na mochila, e a gente fala assim, mas como? Ah, não, ela sabe isso porque ela fez pedagogia, porque ela fez psicologia. Não, não foi. Eu vou ser muito sincera, foi desses livros que eu li. Foram de alguns capítulos muito especiais, e o que eu estou falando para vocês é de uma pesquisa que eu sempre faço um paralelo entre a fé, entre a minha crença e as pesquisas científicas. Eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de falar uma coisa contradizendo a outra. É preciso ter muito cuidado. E hoje a mãe, nossa, ela se desdobra muito mais. E outra, ela tem que estar atenta o tempo todo. Mãe não tem feriado. Mãe não tem dia de folga. Mãe precisa todos os dias estar atenta. E ainda tem um outro detalhe, quando o filho é pequeno, ela tem um tipo de preocupação. Mas quando o filho é adolescente, não diminui a preocupação. Eu falo para os pais assim, se deixar a preocupação fica dobrada. E mãe vai querer proteger sempre os seus filhos. E foi olhando minha mãe, sim, com todos os acertos e erros, foi olhando outras mães com quem eu convivi, e foi olhando também a minha sogra. Óbvio que eu iria olhar para ela. E eu gosto de uma frase que ela fala, ela ainda fala isso, não importa a idade que o filho tem, ele é meu filho. Vai ser sempre filho. A sogrinha tem 94, ela fez agora em março, 94, ela é lúcida, e ela se preocupa com os filhos. Ela quer saber. A mãe vai sempre se preocupar. Isso é o que a gente chama de carga mental. Isso demanda. E ainda tem mais um detalhe hoje, que é um desafio gigante para as mães do século XXI e que a maioria não sabe lidar. O consumismo. As mães, elas têm que estar atentas, porque senão elas trabalham o tempo todo para comprar presentes para os filhos, para compensar a ausência dela enquanto ela trabalha, só que nunca compensa, porque o filho mal ganhou aquele brinquedo, ele já está procurando outro brinquedo. E isso aí, por quê? Porque há uma preocupação em querer suprir uma ausência que não vai suprir. E agora, a gente está vivendo um momento de mãe que é impressionante. Isso, imagina, Irma, que bom te ver, você foi uma mãe que eu aprendi muito, viu? Imagina uma mãe nos dias de hoje, no que está vivendo hoje, a Irma sabe o que é isso, pandemia. O que acontece? Eu faço parte de um grupo de amigas que nós fomos do internato há muitos anos, e cada uma delas está enfrentando uma fase diferente diante da pandemia. A mãe hoje, ela tem que dar conta da educação dos filhos, das tarefas de escola desses filhos, elas têm que dar conta dos serviços domésticos, elas têm que dar conta das compras, dessa história de passar álcool e lavar tudo. Muitas cuidam dos pais, e uma do grupo, ela cuida dos pais dela e dos pais do marido. E aí ela conta para a gente de algumas dificuldades que ela passa, que cada dia nós oramos por uma, e ela passa muitas dificuldades. Então, além de nós sermos mães numa época muito difícil, estamos vivendo agora uma pandemia em que as mães se sentem muito mais angustiadas. E o que a gente vê? As mães, as pesquisas já estão sendo feitas sobre a pandemia desde janeiro, na verdade. No Brasil, São Paulo especificamente, nós passamos a sentir isso a partir do dia 12 de março. Eu decorei muito essa data, que seria a partir daí que eu teria já as palestras que começaram a ser canceladas. Eu lembro que foi da Paulistana, inclusive. E aí, o que acontece? As pesquisas já estavam mostrando as experiências
diferentes que as mães estavam vivendo, mas ao mesmo tempo essas experiências elas são intercaladas de uma coisa muito delicada: estresse, ondas de culpa e uma resignação. O que é resignação? É do tipo, custe o que custar, eu tenho que vencer. Aí vem a culpa, eu não estou dando conta de ser perfeita. E aí vem o estresse, como eu não dou conta de ser perfeita, eu adoeço. Isso acontece muito. Por quê? A mãe, ela coloca sempre os outros na frente. Querendo ou não, ela coloca. Se a mãe pensar nela, daí já vem aquela coisa terrível, né? Puxa vida, se eu estou pensando em mim primeiro, eu estou sendo negligente. Não é isso que eu aprendi? Não é bem assim. Colocar os outros na frente tem efeito a longo prazo. Por que eu acho bacana que não sejam só mães que estejam escutando? Porque é muito importante para que as pessoas que estão em volta das mães possam estar ouvindo, vendo e sabendo do que as mães estão passando, para que elas tenham pelo menos um ouvido caridoso, de piedade, de ficar quieto ouvindo, não criticar, não sugerir nada, porque tem horas que a mãe não quer nenhuma sugestão, tem horas que a mãe quer apenas falar, porque ela é cobrada como ela deveria ser uma super-heroína, mas mãe é humana, e errar faz parte. Por que errar faz parte? As mães não querem errar. Eu escuto muitas mães no consultório e questões delas, aí de repente elas falam assim, mas eu errei muito com o meu filho. Nós erramos, mas ainda bem que o tempo de erro ficou lá atrás. Se eu tenho consciência que eu errei, o que eu tenho que fazer? Corrigir daqui para frente. Então, é muito importante que essas mães, no século XXI, diante da pandemia, elas também estão vivendo assim, fiquem atentas, todas estão vivendo dias muito ocupados, com uma rotina estressante. Essa rotina tem que ser repensada, agora. E uma frase que eu vou falar para vocês, ela não é uma frase nova, ela é uma frase que foi escrita em 1879, que é da autora que eu mais gosto, que é Ellen White. Ela diz assim: cuidar de si mesma deve ser regra. Cuidar da saúde mental é regra para as mães. E aí a gente pensa assim, se vocês forem procurar as blogueiras, as mães famosas que são blogueiras, elas passam uma imagem de uma perfeição que adoecem as outras mães. Porque como ela dá conta e eu não dou, e ela está sempre linda, né? Mas aí tem lá algo que ela diz assim: a mãe raramente aprecia sua própria obra. Por quê? Porque ser mãe é uma obra que eu não vejo o resultado na hora. Ou eu vejo um resultado que 5 minutos depois já botou a se perder. Porque daí você coloca, né, quando o filho é pequeno, ele faz uma coisa bonitinha, certinha, 2 minutos depois ele faz tudo errado. A culpa é da mãe? Não, a culpa não é da mãe. É preciso compreender que ali é uma mente em desenvolvimento. E uma mente em desenvolvimento vai precisar ter correções. E aí, o que a gente tem que fazer? Rever. E se a mãe não parar para se cuidar, se ela não olhar primeiro que ela precisa de ajuda, ela não tem saúde para cuidar dos filhos. E essa obra que a mãe faz é uma obra fantástica. Um texto que eu gosto, eu vou ler para vocês, ele diz assim: o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta. Um anjo não desejaria missão mais elevada. Então, mãe, cada vez que você estiver se sentindo um pouquinho desanimada aí, como que você vai fazer? Ah, tá, é lindo, eu sou a mãe, eu sou a rainha do lar, mas como que eu faço valer os meus direitos de rainha do lar? Não é fácil fazer valer esses direitos, mas temos alguns segredos de mãe. Esses segredos são segredos comprovados pelos dois lados que eu falei. Né? Essa autora que eu mais gosto, que é Ellen White, na Bíblia, que eu gosto muito de ler, e também com pesquisas que a gente faz, pesquisas científicas, trabalhos científicos. Então, que segredos são esses? Primeiro, domínio próprio e temperança. Criança que grita muito, geralmente,
Geralmente, se ela não tem um probleminha de audição, e tirando aquela fase que grita de euforia, que fase que grita de euforia? 2 aninhos e pouco. Restante, criança que grita muito, é porque tem adultos que gritam muito. Mãe, domínio próprio. Você quer gritar? Segura a onda primeiro. Você quer brigar? Não vai adiantar. A criança não vai entender o que você está falando enquanto você grita. Um pouco mais ainda. É preciso ter temperança. O que é temperança? É equilíbrio. Domínio próprio é se controlar e com temperança, com cuidado. Aí eu vou pedir uma coisa que muitas vão achar que é um desaforo, principalmente diante da pandemia. Disposição alegre. Estar alegre. Como é que eu faço para estar alegre diante de tantos desafios? Eu vou mentir para os meus filhos? Não, eu não vou mentir para o meu filho. Eu vou olhar para o meu filho, eu vou falar para ele assim, nesse momento, a mamãe não tem controle, nesse momento a mamãe está cansada, então a mamãe vai pedir para você esperar um pouco. Muitas mães não conseguem, não têm coragem de falar para os filhos, nem os pais que precisam. E não importa a idade. Eu falo para pais de adolescentes, falo bastante com eles assim, olha, se você gritar com seu filho, pode esquecer, porque o seu filho não vai te ouvir. Nenhum filho quer ouvir... Tá me ouvindo ainda? Tá ouvindo ainda? Tá, né? Nenhum filho quer ouvir um pai e uma mãe que grita. Por que um filho não quer ouvir um pai e uma mãe que grita? Porque não dá para ouvir. Então, há uma necessidade de ter uma disposição alegre, uma atitude de paz e confiança. O que é uma atitude de paz e confiança? Perder o som um tempo? Não, né? A atitude de paz e confiança é: tudo que nós estamos vivendo agora, nós sabemos que teríamos que viver porque estamos no mundo e nós cremos, quem crê na Bíblia sabe que no mundo nós vamos sofrer algumas aflições. Agora, uma outra coisa, um outro segredo de mãe. Mãe, cuida da aparência. A gente tem brincado assim, né? Eu tenho participado de várias palestras online e eu falo assim, não, eu cuido do que está aparecendo em cima e não obrigatoriamente se eu estou com uma saia aqui, né? Mas é muito importante que as mães pensem no seguinte: elas precisam passar uma imagem positiva para os filhos delas. Elas precisam passar uma imagem de estar bem cuidada. Uma imagem é muito difícil, mas é importante estar com essa boa aparência, porque as crianças, por menores que sejam, elas diferenciam o que é alguém arrumado de alguém desarrumado. E elas vão desenvolver respeito e admiração por quem está bem arrumado, sabiam disso? Agora imagina se você tem adolescentes. Mais ainda, mais do que ninguém. Outra coisa, mães, segredinho, não fiquem escravas da opinião dos outros. Eu vou ficar arrumada não é pela opinião do outro, eu vou ficar arrumada é porque eu preciso me cuidar. Isso é importante. Agora, ficar escravo de que o outro vai me criticar, de que o outro vai falar isso ou vai falar aquilo, não vai resolver. Todo mundo vai falar, viu? Vai, não importa. O que vai falar, agora eu vou dizer para vocês, é problema de quem fala. É problema pessoal de quem fala, não é um problema seu. Outro segredo, é muito importante, põe uma máscara, vai lá fora, dá uma exercitada. É importantíssimo uma atividadezinha mínima. Nem que seja para respirar e fazer de conta que está caminhando por 10 minutos. Por quê? É a saúde física. Um corpo saudável, mente saudável. E é importante lembrar que o que vocês fazem, seus filhos copiam. Você pode achar que não, mas copiam. Dentro do possível, vamos lá. Distribui, isso, exatamente, a autoestima. Distribuem as tarefas de casa, por favor, distribui. Faz a lista de tudo que é feito em casa e distribui. Tudo aquilo que pode ser feito por outra pessoa, você pode transferir para outra pessoa. Não se sobrecarregue dos serviços domésticos, porque no final das contas é você que está supervisionando tudo. Então, seus cuidados, olha, quem conhece, quem já leu algum livro, sabe de quem eu estou falando essa frase.
seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Entenderam? E outra coisa, não devem fazer os filhos sofrerem suas enfermidades. Ai, olha, eu estou morrendo de dor e vocês não fazem nada por mim. Sabe a mãe dramática? Esquece, porque não funciona. Os filhos não respeitam. Eles dão risada, eles não levam a sério, ou se a criança é muito pequena, até por volta de 8 anos, além de perder o respeito, eles acham que eles são responsáveis. E isso é muito sério. Então, mães, pensem um pouquinho. Agora, o amor e o respeito pelos filhos, eles devem ser a coisa mais importante da vida de uma mãe. Claro que deve. Mas agora vem lá, aquilo que alguém tinha levantado e eu falei. É responsabilidade da mãe ensinar aos filhos a considerá-la como a rainha do lar. A mãe não é uma escrava. Ela não está para servir os filhos. Pelo contrário, ela é a rainha para guiá-los e dirigi-los. Então, assim, puxa, então você está dizendo que eu vou negligenciar, que eu vou sobrecarregar os meus filhos e que eu vou virar uma folgada? Não é isso. Mas se a frase é que nem o rei, no trono dele, tem uma função mais elevada que a mãe, porque ela é a rainha do lar, então veja bem, como rainha do lar, o que deve ser feito? Guiar e dirigir os filhos. Não permita que seu filho grite com você. Olhe para ele, baixo, vá na altura dos olhos e fale baixinho. Não grita, eu sou sua mãe. Se ele quer alguma coisa, que você pode sim ajudá-lo, você vai lá com muito cuidado e dizer, você pode pegar, sem problema nenhum. Agora, pensa bem. Há muitas coisas. Essa semana eu assisti o documentário sobre a Michelle Obama e eu achei fantástico o que ela falou. Ela disse que lá na Casa Branca, quando eles foram eleitos, quando Obama foi eleito a primeira vez presidente dos Estados Unidos e que ela entrou na Casa Branca, aquela pompa toda, aquele monte de empregado, ela virou e falou, não, vocês não vão ficar arrumando a cama das minhas filhas todos os dias. Não, porque eu não vou morar nessa casa a vida toda e eu não vou ter empregados a vida toda. Elas vão ter que aprender a arrumar a cama delas. Elas vão ter que aprender a colocar a roupa delas no cesto de roupa suja ou elas levarem e colocar na máquina. Gente, a primeira dama dos Estados Unidos. As meninas eram pequenas ainda, eram crianças. Ou seja, você precisa, é sua função. Se você está sobrecarregada, eu tive uma professora na faculdade de pedagogia, depois nós viramos colegas de trabalho, quando eu dei aula também na pedagogia, que ela dizia assim, atrás de um estressado tem sempre um folgado. Então, mãe, se você está tendo um folgado em casa, é porque você está sendo a estressada. Então, não é nem para ter o estressado, nem é para ter o folgado, é para dirigir, é para guiar. Essa é a função da mãe. E aí, a história de Ana, voltando lá atrás, que foi uma das histórias mais marcantes na minha vida, ainda é uma das mais marcantes, que todas as vezes eu penso assim, como vai ser? E aí eu atendo uma pessoa, outra, um adolescente que quer ir fazer a faculdade longe de casa, porque não aguenta mais morar em casa, e eu pergunto para eles, mas você já sabe fazer comida que não seja miojo? Não. Eu falo, e por que não? Aí eu pergunto para a mãe, você ainda não ensinou? Como não ensinou? Tem que preparar o filho para a vida. Essa é a função da mãe. Saibam que essa função nem os anjos têm, apenas as mães. Por quê? Porque nós não estamos moldando em pequenas atividades apenas para servir nessa vida, para serem cidadãos coerentes, bondosos. Não, nós estamos educando para uma vida muito maior e muito mais longa. É o caráter. E vejam mais um pouquinho, pensem, se eu tenho amor pelo meu filho, eu preciso lembrar da oração de Ana, e quando ela levou ele lá para o templo, ela diz assim, eu pedi e eu trouxe aqui. Nós temos certeza que algum dia nós vamos ter que dizer, eis aqui o meu filho. E não importa a idade, você vai continuar se preocupando, mas você não vai poder fazer por ele. E há um texto que eu gosto muito, independente de nós estarmos vivendo numa pandemia,
São muitas dificuldades. Ontem eu falei no pôr do sol para um grupo de mulheres de Indaiatuba, e foi tão gostoso. A gente foi trocando algumas informações sobre, assim, estamos vivendo um momento difícil, mas esse momento difícil não precisa nos tirar do sério. Todas as pessoas estão vivendo angústia nesse momento. Podem ter certeza, todas estão. Ninguém está às mil maravilhas. Mas a gente precisa pensar que o que estamos vivendo não tira de nós as nossas responsabilidades do dia a dia. E eu gosto desse texto que diz assim: curto é o tempo de que dispomos aqui. Não podemos passar por esta vida senão uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. Curto é o tempo. Se nós não aproveitarmos esse tempo e fazer da nossa vida a melhor que a gente pode, não vai ter outra para a gente fazer. E para aquela outra que nós acreditamos que iremos, a gente tem que ter tido uma boa vida aqui. Então, acreditem que o papel de mãe, de fato, é nobre. Essas tarefas que ninguém enxerga, tem dias que eu estou no final do dia exausta e eu falo assim, hoje eu só fiz trabalho que ninguém viu. E não é porque eu fui ao consultório, é no dia que eu fiquei em casa mesmo. Ninguém vê que você abriu um armário e limpou dentro do armário. Ninguém vê que você limpou aqueles cantinhos. E não vai ver, você não está fazendo isso para que os outros batam palma para você. Você não está educando seu filho para ganhar aplausos. Você está educando seus filhos, mas eu torno a dizer para vocês, é muito importante que cada uma cuide da própria saúde. Cuidar de si mesma deve ser regra, porque cuidar da saúde mental não é frescura, é vital. Muito obrigada. Que maravilhoso! Estão me ouvindo? Estou voltando aqui o áudio. Tá tudo bem? Olha, os comentários foram vários aqui, agradecendo. Foi muito bom, muitas dicas. Eneida trouxe aí à luz a questão do dia a dia, de como tem sido desafiador para mãe, mulher, para todos, independente da idade dessa criança, adolescente ou adulto que está em casa. Foi muito bom. Que bom que deu tudo certo, essa parte tecnológica, que também para nós é um desafio. É muito mais fácil olhar no olho Sim. mesmo e falar, não tem entrave. E realmente foi algo desafiador, mas que bom, foi a nossa maneira de homenagear, né, esse mês que é tão importante e que merece uma homenagem a essas pessoas que são rainhas no lar, e porque realmente é um trabalho invisível, mas é como se você estivesse construindo um castelo por dentro. Ninguém vê lá fora, mas quando você entra, tem um castelo que só Deus percebe, né? E muitas vezes é entre, né? Na maioria delas é entre Deus e essa mulher, essa família. Que bom, a gente, gratidão, muita gratidão aqui, todas que participaram, gratidão, Marli, Kika, Irma, Jerusa, que depois se achegou, muito bem, nós temos mais pessoas que foram chegando ao longo, alguns comentários eu fui colocando, realmente a gente agradece a todas a participação, e agradecemos muito a doutora Eneida pelas dicas, pelas orientações. É uma primeira live. Se ela aceitar com tanta gratidão, pode ter outras, né, doutora? Pode, vai ser pode muito sim, bom. podemos fazer. Olha, vai ser muito bom. A gente aqui é tudo ao vivo, tudo ao vivo. Olha, eu gostaria então de fazer aquele sorteio especial. Vou pedir aí uma ajuda para. Deixa eu ver aqui. 7. Vamos ver aqui. É a Kika. A Kika, então, ganhou aí uma caneca
com uma foto personalizada. Então, depois eu vou querer me comunicar contigo, fora aqui ao final, para a gente fazer, então, uma conversa para chegar aí, apesar desse momento que estamos vivendo, mas para chegar e também eu conseguir aí pelo WhatsApp, vou mandar o WhatsApp, a sua foto e a foto dos seus filhotes aí, dos seus filhos. Vamos para mais um sorteio aqui, para o livro Emoções. Deixa eu verificar aqui como que nós pensamos aqui, em quantos foram entrando, e colocamos aqui um número para cada pessoa. 5, isso. A próxima, Joanice. Joanice, o livro Emoções, da Casa Publicadora, como a doutora Eneida comentou, tão importante para que a gente possa ter esses frutos do espírito, autodomínio, autocontrole, cuidar das nossas emoções para poder, e cuidar da nossa saúde para que possamos estar bem fortalecidas, para cuidar aí dessas emoções de quem está ao nosso redor, principalmente nesse momento, que precisamos de umas das outras nos fortalecendo, vivendo esse contato. É muito importante a gente se conversar mais, se encontrar mais, mesmo que seja online. Sim. E então foi a Kika, a Jo, e a próxima é uma massagem. Nós temos uma massagem e uma limpeza pelo Instituto aqui Beleza Pura, em São Caetano. Então, essas duas aqui que foram chegando, número... Isso, Jerusa, deu. Isso mesmo, Jerusa. Então, foram aí as sorteadas. E tem mais uma, porque aí fica na escolha. Então, ficou como a massagem ou limpeza de pele para escolher, tá bom? Deixa eu ver. Jerusa. Tá? Aí podem escolher. Tá? Então é isso. Vamos fazer uma oração por esse encontro. E depois eu vou entrando em contato e nós teremos um link que teremos acesso a essas dicas pelo YouTube. Se você também tiver... Olha, Jerusa é de Curitiba! Nossa, Jerusa! Vai ter que Então, trocar o eu acho que vai ter presente. que ser um outro brinde, acho que vai ter que trocar. Então, nós vamos ver aí um livro sobre emoções, tá bom? Tudo certo? E vamos deixar, então, como ela colocou que é de Curitiba, vai ficar mais difícil de vir para cá. Então, fica o livro Emoções, mais um, né? Então, são 2, que já foi sorteado um. E nós, então, vamos ficar em aberto para a massagem. Então, mais uma. Deixa eu verificar aqui qual que pode ser que receba. Vai para a Irma. A Irma aqui que comentou bastante, a gente agradece muito a tua participação, uma amiga muito especial, e então, aí fica na sua escolha, ou massagem, ou limpeza de pele aqui em São Caetano. Acerto? Que bom tê-las aqui. Patrícia, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não sei se tinha tempo para fechar, encerrar, mas será que as pessoas gostariam de fazer perguntas? Isso, nós falamos no começo, alguém gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento, alguma pergunta? Fiquem à vontade, estou aqui. Teve muita gratidão, a Kika dando... Jerusa gostou do livro, vai ser entregue, depois eu verifico. Tem alguém com alguma pergunta, gostaria de questionar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Estou aqui, muitas vezes tem um delay aqui, mas eu consigo aqui chegar.
Irmã também agradecendo, gratidão. Kika, gratidão. Deus é bom o tempo todo. Muito bom, é verdade. Deus tem sido, apesar das circunstâncias, a gente se conectar à bondade de Deus e as coisas que, como Ele nos cuida e nos faz aprender, é uma maneira da gente se fortalecer e olhar com gratidão a vida. Peço oração. A Marli está pedindo oração pelo filho dela, chamado Fábio. Tá bom? Então, nós vamos orar pelo Fábio. E mais alguém? Nós vamos esperando. Tá? Essa foi a homenagem. Até gostaria de mencionar que a Lindaura, que também está, ela que fica à frente como líder na igreja de São Caetano. Tá falhando. E foi, né, foi muito bom também. E a gente agradece também o que ela fez para que acontecesse essa live. Isso é muito bom, divulgando, trazendo. E todas que quiserem mais alguma informação, algum vídeo, algum livro de indicação, pode entrar em contato nesse mesmo Facebook da igreja, que a gente está à disposição para contribuir com materiais, vídeos. Aos sábados tem toda uma escolinha que é feita de ensinos, de lições da Bíblia, para que a gente possa estar conectada ao Deus e a essas bênçãos para as crianças. Então, aqui, pedindo oração pelo Fábio, e aqui, que Deus ouve as orações de uma mãe. Mães de joelho, filhos de pé. Muito bom o comentário. A irmã está falando sobre irmã, tem uma pergunta aqui. A irmã tem trazido duas questões. Uma é a doutora Eneida. Como as mães podem enfrentar o ninho vazio? E aí depois tem uma outra sobre o autocuidado. Mas essa primeira pergunta eu vou deixar na tela. Então, na verdade, eu tinha até visto a pergunta, eu estava esperando você liberar o áudio. Eu vou falar assim muito pouquinho, porque o ninho vazio é até uma palestra maior. Por quê? Para a gente, primeiro, para chegar a esse momento, a gente deveria, entre aspas, se preparar. E a gente acaba não se preparando. Por quê? Está relacionado com aquilo que eu estava falando, Irma. Quando a gente tem eles pequenininhos, a história de Ana precisa ser a história mais forte para a gente. A história também de Joquebede, né? A Joquebede, a mãe de Moisés. Lá do início, para quando chegar esse momento de que eles partem para o mundo, o sofrimento seja um pouco menor. No caso, eu imagino, seus filhos, eu lembro deles crianças, então eu acho que já foram há bastante tempo. Esse vazio que fica, ele não vai ser preenchido por outro, ou por outra, ou por alguma outra atividade. O que nós podemos fazer é trabalhar a autoestima, preservar os cuidados que nós temos com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, para que a gente possa ir vivendo da melhor maneira possível. E encarar que você fez o que você poderia ter feito por eles enquanto eles estavam com você. E há um momento em que eles partem para a vida. Então é difícil mesmo. Agora, é preciso estar com a saúde mental mais equilibrada. E aí, o que a gente faz, às vezes? Existem muitas mães, às vezes até mais as mães do que os pais, que entram em depressão. Então, a gente tem que fazer um trabalho de superação. Porque o ninho vazio, na verdade, Irma, aí você vai entender quando eu falar isso, que também é da sua área, é um luto. Que luto é esse? Eu perdi aquela criança e não tenho mais aquela criança. Eu perdi um lugar em que aquelas crianças eram dependentes de mim e elas não são mais. Então, a gente trabalha isso em terapia
como a gente trabalha a superação, os processos do luto, de fato, para poder viver isso de uma forma mais saudável. Vai chegar um momento em que você vai conviver com isso, vai sentir saudades, mas vai doer menos, até o momento em que isso você vai olhar como parte da sua vida. A cultura brasileira, a cultura latina, de uma maneira geral, é uma cultura em que as mães ficam muito em cima dos filhos. Muito no sentido de que é meu para sempre. Tanto é que a gente vê essas histórias de guerras terríveis entre mãe e noras e genros, aí são outros temas também, mas o ninho vazio ele está relacionado com uma perda, e que perdas a gente trabalha como luto também. Acho que deu para responder um pouquinho, né, Irma? Muito bom. E aqui tem uma outra falando também sobre o autocuidado, que a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, doutora. Então, é o autocuidado que tem a ver com a questão de eu cuido da minha saúde física e eu cuido da minha saúde mental. Um está ligado ao outro o tempo todo. Eu preciso ter um corpo saudável para que a minha mente esteja saudável, mas eu preciso de uma mente saudável para ter um corpo saudável. Hoje, é muito importante que as pessoas também revejam. Ansiedade, depressão, não é falta de fé. A ansiedade e depressão têm fatores biológicos envolvidos. E esses fatores biológicos, às vezes, nós não temos noção. Então, faz parte do autocuidado procurar ajuda especializada. Então, eu procuro, se eu preciso aprender inglês, eu procuro um professor de inglês. Se eu preciso fazer atividade física, eu procuro um educador físico, né? Agora, se eu preciso resolver questões de cuidado com a minha saúde física, meu coração, eu vou no cardiologista. Mas quando há uma ansiedade ou uma depressão envolvida, as pessoas não procuram a ajuda adequada. Então é muito importante, porque o que faz parte do autocuidado? Além de cuidar da minha aparência, do meu visual, do que o espelho me diz e eu me sentir bem com o espelho. Isso é importante, mas é muito importante porque isso vem de dentro. Então, é necessário, mães, se vocês estão se sentindo angustiadas nesse momento, é normal. Mas veja bem se a sua angústia já não é algo antigo, antes da pandemia. Se é algo antes da pandemia, você precisa mais ainda se cuidar. Então, procurar uma ajuda especializada, por quê? Porque você começa a misturar as coisas. Então, é muito importante o autocuidado. Isso que vocês fizeram hoje é total autocuidado. Vocês pararam para ouvir algo sobre o papel de mães. E aí, vocês outros que não são mães e que também estão ouvindo, é muito legal vocês compartilharem com mães, porque elas precisam desse apoio. As mães se sentem muito sobrecarregadas, mas não têm coragem de dividir. As mães se sentem muito culpadas, mas elas não assumem isso. E a culpa é tudo da mãe, né? Então vamos rever, faz parte do autocuidado, sim. Maravilha. A Irma falou que maravilha, tá perfeito, respondeu sim. E aqui a Kika falando, vamos procurar você. Muito bom. Acho que a gente conseguiu abranger as perguntas que houveram. Realmente, mais uma vez, a gente agradece muito, doutora Eneida, a participação e esse espaço, esse lugar, que é um lugar muito bom, né, para todas, um lugar que trouxe aí realmente bastante conforto, bastante alívio, é realmente um remedinho para feridas, trazendo aí essas lembranças de cuidados para cada uma. Muitas também agradeceram a live, que possamos ter outras oportunidades de ouvi-la, tá? Então, é muito bom. Então, vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade e também por todas que estavam aqui participando. Pode orar para nós? Posso.
Pai que estás nos céus, te agradecemos muito o teu amor, te agradecemos muito a tua bondade, a misericórdia de estar cuidando de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por todas essas pessoas que pararam esses minutos para refletir um pouco e homenagear as mães neste mês. Que cada mãe seja abençoada por ti. Que cada filho receba também as bênçãos através de suas mães. Que cada família receba essas bênçãos também. Que os nossos amigos, os nossos conhecidos, possam, através do nosso papel, serem abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye, tchau, tchau a todas. Um abraço, doutora Eneida. Um Tchau, um abração. abraço para Tchau. vocês. Aqui.